Fala galera do Fute Paulista News! Acabou de sair direto do forno uma bomba que vai fazer o chão tremer no mundo do futebol brasileiro. Preparem-se porque o Palmeiras, o gigante alviverde, acaba de detonar o mercado da bola com uma contratação que está sendo chamada de a maior jogada da década. Sim, meus amigos, segurem seus corações porque Ayrton Lucas, o lateral esquerdo que tem incendiado os gramados com sua velocidade, técnica e garra, agora é jogador do Palmeiras. Isso mesmo, a notícia caiu como um raio em São Paulo e o Globo Esporte, nossa fonte de primeira mão, confirma. O Verdão arrancou o craque do Flamengo em uma negociação tão secreta, tão cheia de reviravoltas e tensão, que parece roteiro de filme de Hollywood. Então peguem a pipoca, ajustem o volume, porque esse vídeo vai ser épico. E eu vou contar cada detalhe dessa transferência que está deixando o Brasil de boca aberta. Vamos mergulhar nos bastidores, na história do jogador, no impacto que ele vai causar no Palmeiras e no futebol nacional. Isso não é só uma contratação, é um terremoto que vai mudar tudo. Vamos começar pelos bastidores, porque, minha gente, essa negociação foi uma verdadeira guerra fria nos escritórios do futebol. Segundo as informações quentinhas do Globo Esporte, o Palmeiras começou a monitorar Ayrton Lucas meses atrás em segredo absoluto. Eles sabiam que o jogador, que disputou apenas 2 partidas como titular no Brasileirão pelo Flamengo, estava insatisfeito com a falta de minutos em campo. O lateral, que é uma máquina de ultrapassagens e cruzamentos precisos, não estava sendo aproveitado como merecia, e o Verdão viu aí a chance de ouro. Mas não pensem que foi fácil. O Flamengo, que pagou 7 milhões de euros, quase 40 milhões de reais na época, para comprá-lo em definitivo em 2022, não queria abrir mão do seu lateral de forma alguma. A diretoria rubro-negra tentou segurar Ayrton com unhas e dentes, oferecendo até uma renovação com aumento salarial. Mas o Palmeiras, com sua estratégia de mestre, jogou pesado. Fontes do Globo Esporte revelam que houve reuniões secretas em hotéis de luxo em São Paulo, com representantes do Palmeiras viajando disfarçados para não chamar atenção. Teve até ligação no meio da noite entre agentes do jogador e diretores do Verdão, com conversas tão tensas que pareciam negociações de resgate em filme de ação. E não para por aí. Outros clubes, como o São Paulo e até um time europeu não identificado, entraram na briga, tentando atravessar o negócio com propostas milionárias. Mas o Palmeiras, com seu poder financeiro e visão de mercado, não deixou a peteca cair. Eles ofereceram uma proposta irrecusável e agora a gente vai destrinchar cada centavo desse acordo. O valor da transferência? Uma verdadeira fortuna, mas com um toque de genialidade. Segundo o Globo Esporte, o Palmeiras desembolsou 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais na cotação atual, para tirar Ayrton Lucas do Flamengo. Mas o que deixa essa negociação ainda mais impressionante é a estrutura do pagamento. 5 milhões de euros pagos à vista, com mais 3 milhões em bônus atrelados a metas, como o número de jogos disputados, assistências e até conquistas de títulos. Isso mostra a confiança do Verdão no potencial do jogador. O contrato, um vínculo de 5 anos até o final de 2030, com uma cláusula de renovação automática por mais 1 ano, caso Ayrton atinja 70% dos jogos como titular na temporada 2029. E o salário? Aqui vem a surpresa. Apesar de ser uma estrela em ascensão, Ayrton aceitou um salário considerado baixo para os padrões de um jogador do seu calibre, cerca de 200 mil reais por mês, com bônus por desempenho que podem dobrar esse valor em meses de destaque. Isso mesmo, o cara abriu mão de cifras astronômicas para abraçar o projeto do Palmeiras. Mas não se engane, há cláusulas secretas no contrato, segundo o Globo Esporte, que incluem bônus milionários caso o Verdão chegue ao Mundial de Clubes ou conquiste a Libertadores com Ayrton como peça-chave. E tem mais, uma cláusula de liberação para o exterior fixada em 30 milhões de euros caso algum gigante europeu queira levá-lo. Essa negociação foi uma obra-prima, com reuniões que vararam madrugadas, pressões de todos os lados e até rumores de que o próprio jogador teria dado um ultimato ao Flamengo: ou me usam ou eu vou. E ele veio, galera! Ayrton Lucas é do Palmeiras e isso é só o começo da revolução.
Agora, vamos falar de quem é o Ayrton Lucas, porque esse cara não é qualquer um. Ele é um fenômeno, um lateral esquerdo que combina a velocidade de um velocista olímpico com a precisão de um cirurgião. Nascido em Carnaúba das Dantas, uma cidadezinha do Rio Grande do Norte, Ayrton começou a sua carreira nas categorias de base do ABC, um clube modesto do Nordeste. Desde cedo, ele já mostrava que era diferente. Aos 16 anos, era titular no Sub-17, destruindo defesas com suas arrancadas fulminantes pela esquerda. Foi aí que o Fluminense, com seu olheiro afiado, o trouxe para o Rio de Janeiro. No Flu, Ayrton explodiu, estreou no profissional em 2017 com apenas 19 anos e rapidamente se tornou uma das promessas mais quentes do futebol brasileiro. Sua capacidade de apoiar o ataque, driblar em velocidade e cruzar com precisão chamou a atenção de clubes do mundo inteiro. Em 2018, ele foi vendido ao Spartak Moscou, da Rússia, por 7 milhões de euros, uma transferência que chocou o Brasil na época. Na Europa, Ayrton passou por altos e baixos. No Spartak, ele teve momentos brilhantes, mas também sofreu com lesões e a dificuldade de adaptação ao frio russo. Ainda assim, disputou mais de 80 jogos, marcou 2 gols e deu 10 assistências, números impressionantes para um lateral. Em 2022, ele voltou ao Brasil, emprestado para o Flamengo, onde rapidamente conquistou a torcida com suas atuações explosivas. Naquele ano, foi peça fundamental na conquista da Libertadores e da Copa do Brasil, jogando 40 partidas e contribuindo com 5 assistências. Mas em 2025, com apenas 2 partidas como titular no Brasileirão, ele viu que precisava de um novo desafio. E esse desafio, galera, é o Palmeiras. O estilo de jogo de Ayrton Lucas é simplesmente de tirar o fôlego. Ele é o que os analistas chamam de lateral moderno. Defende com firmeza, mas brilha mesmo no ataque. Com 1,80 m de altura e um físico invejável, ele combina força, velocidade e resistência. Em campo, ele é como um trem desgovernado pela esquerda, ultrapassando marcadores com dribles curtos e explosivos, como se fosse um ponta. Sua perna esquerda é um canhão. Os cruzamentos são tão precisos que parecem teleguiados, perfeitos para encontrar centroavante na área. Ele também tem uma capacidade rara de ler o jogo, sabendo exatamente quando subir ao ataque ou fechar na defesa. Comparado a craques, diria que ele é uma mistura do Marcelo pela técnica e ousadia com a disciplina tática de um Roberto Carlos. Seus pontos fortes, velocidade, precisão nos passes, visão de jogo e uma mentalidade de vencedor. Ele não se intimida em jogos grandes, como provou nas finais pelo Flamengo. Pontos fracos? Às vezes ele pode ser um pouco impulsivo, arriscando demais no ataque e deixando espaços na defesa, mas isso é algo que, no esquema tático do Palmeiras, pode ser facilmente corrigido. Sua mentalidade é outro destaque. Ayrton é conhecido como um líder quieto, que motiva os companheiros com ações, não com palavras. Ele já foi convocado para a seleção brasileira em 2023, disputando 2 amistosos, e é cotado para voltar ao Screte com regularidade, especialmente agora que está no Palmeiras, um clube que sempre coloca seus jogadores no radar da CBF. Por que o Palmeiras contratou Ayrton Lucas? Simples, ele é a peça que faltava para transformar o Verdão em uma máquina imbatível. O time precisava de um lateral esquerdo que pudesse oferecer profundidade no ataque, algo que vinha sendo uma lacuna no elenco. Ayrton chega para ser titular absoluto, trazendo equilíbrio entre defesa e ataque. No esquema tático do Palmeiras, que muitas vezes usa uma linha de 4 defensores com laterais ofensivos, ele é perfeito. Sua capacidade de fazer ultrapassagens e criar jogadas pelo lado esquerdo vai dar uma nova dinâmica ao time. Ele se encaixa como uma luva no elenco, complementando o estilo de jogo de jogadores que já são referências no ataque e no meio-campo. Além disso, sua experiência em competições internacionais, como a Libertadores, e sua passagem pela Europa o tornam um jogador pronto para o Mundial de Clubes, que o Palmeiras encara como a obsessão de 2025. Com Ayrton, o Verdão ganha não só qualidade técnica, mas também um jogador acostumado à pressão, que não treme em decisões. Ele vai mudar o nível do time, trazendo uma nova energia, um novo fôlego, uma nova esperança para a torcida que sonha com glórias ainda maiores. Agora, vamos imaginar o impacto disso tudo. O Palmeiras, que já é um dos clubes mais temidos do Brasil, agora tem Ayrton Lucas correndo pela esquerda, destruindo defesas, entregando assistências e sendo o pesadelo dos adversários. Essa contratação não é só sobre um jogador, é sobre uma mensagem. O Palmeiras está jogando para ser gigante, para dominar o Brasil e o mundo. O mercado da bola está em choque, os rivais estão tremendo e a torcida alviverde está nas nuvens.
Essa é a maior contratação da década e o Globo Esporte garante que os efeitos disso vão ser sentidos por anos. Ayrton Lucas não é só um reforço, é uma revolução. O futebol brasileiro não será mais o mesmo depois disso. Então, galera, o que acharam dessa bomba? Será que Ayrton Lucas vai levar o Palmeiras ao topo do mundo? Deixem seus comentários, compartilhem esse vídeo, porque o Fute Paulista News não para. Vamos juntos nessa jornada, porque o Verdão está vindo com tudo e o futuro é verde. Isso muda tudo!